autista pode ser descoberto a partir dos 2 anos de idade, mas como não existe um exame específico para o resultado, muitas pessoas demoram para descobrir o transtorno, algumas até mesmo anos. O Victor, ele teve uma infância bem complicada, porque ele tinha já alguns sinais de que ele era um menino diferente. Desde bebê a gente já tinha percebido que ele era uma criança diferente, na hora do choro, na hora de dar banho, na hora de vestir as roupas, a gente percebeu que tudo era mais difícil para ele. Ele foi um menino sempre muito chorão, ele sempre teve dificuldade para aprender aquelas coisas que é natural das crianças, né? Ir se vestindo sozinho, ir no banheiro sozinho. A gente viu que a partir dos 2 anos começou a ficar mais difícil. Ele não tinha aquela autonomia que normalmente as crianças já têm, né? Já vão crescendo e vão se adaptando às mudanças. E a gente começou a busca por um tratamento, né? Porque o primeiro sinal de alerta é na escola. A escola avisa, esse menino não está legal, ele não está tendo um comportamento adequado. Normalmente é isso, a escola avisa que não tem um comportamento adequado. Aí a gente vai em busca de tratamentos. E a primeira resposta é sempre assustadora, porque o médico acerta qualquer coisa, mesmo que ele realmente tem. Então o primeiro tratamento que o Victor fez aos 2 anos de idade foi por hiperativo. Então a gente ficou dos 2 até os 7 anos praticamente só tratando de forma aleatória ele sem saber o que ele realmente tinha. Foi somente a partir dos 7 anos com um neuropediatra lá de Curitiba, que na primeira consulta com ele bateu o olho no Victor e falou: olha, vocês estão fazendo tudo errado, para que esse menino é autista. Eu descobri que o Bruno Lucas era autista apenas aos 12 anos dele. Ele desenvolveu-se como uma criança normal até 1 ano e 8 meses. E depois ele começou a apresentar uma série de características. Entretanto, aqui no interior não tinha nenhum médico que apontasse ou indicasse o autismo. Então ele passou por 6 diagnósticos equivocados. Aos 12 anos, em Curitiba, com o Dr. Alfredo Lor, que o diagnóstico dele foi então fechado e depois confirmado. O Rafael começou com 3 meses de idade, né? Ele começou a chorar muito. Ele chorava muito, não conseguia mamar, desde pequeno não mamava de jeito nenhum, daí eu não pude dar o seio, daí tive que dar a mamadeira. E daí então, aí sempre chorando. Aí foi levado no pediatra, o pediatra falava que era a manha de vó. A gente tentou procurar algumas alternativas para poder ajudar ele, mas enquanto ele era pequeno não tinha muito o que fazer, porque os médicos diziam que ele era antissocial e que não tinha nada o que fazer, que eu poderia voltar quando ele tivesse 5 anos para fazer um tratamento. É difícil, né, porque a gente não sabia a quem recorrer, porque há 36 anos atrás não tinha um diagnóstico, tanto que o Rafael ele foi diagnosticado com psicose infantil e depois como esquizofrenia. Só com 12 anos que foi diagnosticado como autista. De acordo com um estudo feito com famílias norte-americanas e divulgado no Jornal do Transtorno e Desenvolvimento do Autismo, o nível de estresse apresentado por mães de pessoas com autismo é semelhante ao estresse crônico de soldados em guerra. Por isso, o acompanhamento psicológico dessas mães também seria necessário. Sempre na minha postura aqui na Pare, quanto na clínica, quando eu estou com esses atendimentos, eu falo que é necessário que você também tenha um acompanhamento. Não queira carregar todo o mundo nas costas, porque você é um ser humano. E como tu disse, já é difícil ser pai, já é difícil ser mãe, são tantos desafios, são tantas coisas que a gente precisa aprender. Nunca vai ser perfeito, mas a gente tenta, a mãe e o pai, eles tentam de todas as formas o melhor para os seus filhos. Agora a questão do autismo, até por ser uma questão nova, então juntamente com os profissionais descobriram, os pais também estão indo descobrir, isso envolve estudar, envolve mudar posturas, mudar o ambiente, então é muita transformação. E as transformações, a gente sabe, enquanto psicólogo, que normalmente elas não vão ser, as transformações não são fáceis. Acordei hoje, eu preciso mudar para amanhã, eu vou mudar. Não é assim. Então, mudar envolve sair da zona de conforto. As mães são um elemento fundamental, por quê? São elas que absorvem todo o principal problema do autismo, ele desemboca nas mães. O pai tem uma participação importante, com certeza, porque é o apoio, é o alicerce. Normalmente é quem vai dar o apoio financeiro para a família, porque a mãe precisa se dedicar muito tempo para o filho. São muitas terapias, são muitas consultas, é na escola, aí a criança não se adapta, liga, tem que buscar na escola. Então as mães sofrem muito. E para as mães a carga emocional é muito grande.
É muito desgastante, porque você cuidar de uma casa já é algo extremamente estressante. Aí você tem filhos, potencializa isso por 10. Você tem um filho autista, potencializa por 100. Porque todo o ambiente para o autista, ele é um ambiente que atrapalha, que incomoda, as luzes, o som. E a mãe tem que estar de olho em tudo isso para tentar inibir o máximo possível os starts, os gatilhos, para que ele consiga ter uma convivência tranquila. E para as mães o estresse é muito grande mesmo. Eu vejo que a mãe que tem que se dedicar 100% ao filho autista, ela tem que ter um preparo psicológico extraordinário. Então, muito mais importante às vezes até do que tratar o autista em si, deveria também ter um preparo específico para cuidar das mães, que as mães precisam desse cuidado. Sim, nós precisamos de muito apoio. Apoio dos familiares, que geralmente estão ausentes, apoio dos vizinhos, do pessoal da escola, do pessoal do trabalho, da comunidade, porque às vezes os pais se deslocam para os seus trabalhos com aquela preocupação, porque ele acabou de lidar com uma crise do autista ali no momento que ele está saindo para o trabalho, ou enquanto ele realiza suas atividades. Não raramente o telefone toca no horário do expediente com alguma reclamação da escola ou do trabalho ou alguma coisa que o seu autista fez. Então eu não gosto de trazer essa parte romântica que é muito bonita, certo? Amor temos por nossos filhos, mas não podemos negar a realidade. É muito difícil. Se a sociedade toda não os compreende, se o mundo não os compreende, o mundo espera de nós, pais, que nós compreendamos esses filhos e que nós eduquemos esses filhos. E quando um autista falha, essa falha é atribuída à sua mãe, irremediavelmente. É a mãe que não educou, a mãe que não ensinou. Esse peso que jogam nos ombros das mães, isso está muito errado. Está muito errado, é injusto. E eu acho que esse olhar que a sociedade tem sobre os autistas precisa mudar. Eles precisam ver que os familiares sofrem muito tentando encaixar aquela pessoinha amada no mundo e num mundo que é hostil, que é muito hostil com eles. Hoje em dia é muito falado sobre a inclusão. Mas será que a sociedade está preparada para receber esses autistas nas escolas regulares ou até mesmo no mercado de trabalho? Infelizmente não. Ela não está preparada porque o preparo para nossos filhos tem que mudar muito. Tem que ter políticas públicas, porque sem políticas públicas nós não conseguimos fazer nada. Mas eu acredito que com a vinda da clínica escola nós vamos poder mudar sim. Nós vamos poder trazer mais dignidade para os nossos filhos e para os nossos autistas. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nossa sociedade não tem preparo nenhum. Nem professores, nem médicos, nem terapeutas. Eu percebo que nos últimos anos, de 3 ou 4 anos para cá, melhorou bastante. Né? Os profissionais estão buscando especialização, os psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, os neurologistas, psiquiatras. A gente percebe que eles têm buscado se especializar e se tornarem pessoas que realmente saibam identificar o autismo e como fazer um tratamento adequado, mas a sociedade não compreende. Porque eu digo que o ser humano é preguiçoso, ele gosta do prático, ele não quer se incomodar. Então ele quer um filho perfeito, que ele aprenda tudo sozinho, que ele aprenda no banheiro, que ele vá para a escola, que ele aprenda todas as notas, que ele não tenha nenhuma dificuldade, que ele cresça, case, forme a sua família e pronto, minha missão está cumprida. Não tive dificuldade nenhuma. Meu filho é perfeito, não me incomodei com nada, não precisei ir na escola nenhuma vez, não precisei nem resolver nenhum conflito que ele tem internamente. Então a nossa sociedade é hipócrita e preguiçosa, porque é fácil você criar um filho assim, mas tudo envolve amor, tudo envolve dedicação, muito trabalho e com certeza não é nada fácil, nem para as famílias e muito menos para quem é autista, porque para ele é como se fosse um peixe fora d'água, literalmente é um peixe fora d'água. Enquanto estão todos no aquário, nadando, desfrutando do oceano, do mar, ele vive fora daquilo. Ele não consegue se imaginar lá dentro porque eles não aceitam ele. Não consegue compreender essas dificuldades dele. Nem um pouco. A nossa sociedade hoje ela é extremamente intolerante. Nós temos aí intolerância religiosa, racial, de gênero. E por que com o autista ou com as pessoas com deficiência seria diferente? Não, a sociedade é bem cruel com os autistas e com as pessoas com deficiência como um todo. Não é preparada, deveria ser.
Entretanto, nós temos no país uma cultura que impede muitas vezes essa preparação devido à nossa questão econômica mesmo. Nós não temos informações suficientes, desde a base do ensino formal até então a formação desses profissionais que estão por aí lidando com as pessoas com deficiência e com os neurotípicos. Então a nossa sociedade precisa ter um olhar mais humano e uma atitude mais humanitária com os autistas e com todas as pessoas com deficiência e com as minorias também, com todas elas. Além de inclusão, a sociedade precisa trabalhar com o respeito. Esse é um grito de socorro da grande maioria dos pais de autistas. A gente tem que preparar a sociedade, porque a gente não pode cobrar da sociedade se eles não estão preparados. Mas para isso, nós temos que preparar e eles têm que aceitar essa preparação. Então, o que a gente quer da sociedade é que eles vejam o autismo como um ser humano. Que eles vejam... É complicado. Porque o que eu vejo assim, gente, são os autistas, eles são muito discriminados. Porque é muito fácil lidar com um especial, um que tenha síndrome de Down, mas o autista não, porque ninguém quer. Os profissionais, eles não querem ter trabalho para cuidar dos nossos filhos. Por quê? Porque eles têm que fazer adaptação e através dessas adaptações dá muito trabalho. Mas se a gente não cobrar dos órgãos públicos e não cobrar o direito deles, porque está na lei berenicipiana, tem os direitos deles e a gente tem que cobrar isso. E a gente nunca tem que desistir deles, porque é um direito. E o que eu peço para a sociedade é para que eles aceitem eles do jeito que eles são. A gente não precisa mudar, cada um, é ímpar. Então a gente não tem que mudar a maneira deles ser. Eu como pai, o meu principal desabafo é como as pessoas olham o outro ser humano. Compreender as diferenças. Nós somos altos, baixos, magros, gordos, cabeludos, carecas. Nós somos brasileiros, portugueses, espanhóis. É tão diverso, é tão diferente. Então as pessoas deveriam ter a calma e a paciência de compreender o diferente. E quando a gente fala do autismo, ele é um espectro tão amplo, tão abrangente, que é impossível você reconhecer em um autista a importância de todos os outros autistas. Então, eu diria que as pessoas deveriam procurar compreender e aceitar que eles são seres humanos tão lindos, tão inteligentes, tão ricos, eles conseguem trazer tanta riqueza para a gente, que eu acho que a sociedade deveria parar um momento agora, os políticos, os empresários, as famílias, deveriam parar um momento e pensar, bom, por que a gente está tratando diferente eles, sendo que eles podem trazer algo tão importante para a sociedade? Então eu acho que o meu grito agora é de inclusão. Mas não uma inclusão de qualquer jeito, simplesmente pegar e jogar ele lá no meio dos outros colegas. Uma inclusão feita com um estudo, com técnica, com capacidade, profissionais que saibam o que fazer. Que os políticos, na hora de discutir uma lei, eles procurem compreender quais são as dificuldades dos pais, procurem entender qual é a dificuldade da sociedade e que eles tornem tudo isso algo em benefício dos autistas e que também beneficia a sociedade. O que o Rafael representa para você? Tudo. O afeto, o carinho e a compreensão. Ele é uma criança porque ele só tem tamanho, mas ele é uma criança porque a idade cronológica dele é de 5 anos. E ele percebe quando a pessoa gosta dele e quando não gosta. E quando eu estou triste, ele chega e fala para mim, mamãe, eu te amo. O Bruno é bem articulado, o Bruno ele tem uma autonomia maravilhosa, ele anda de ônibus sozinho, o Bruno até trabalha e ele se saiu melhor do que eu esperava. É claro que eu ainda tenho muito medo da minha velhice, da velhice do Bruno, desse amparo que eu gostaria que ele tivesse maior por parte das políticas públicas e da sociedade. Mas o Bruno ele é surpreendente. Realmente, quem subestima o autista, ele não faz ideia de quão errado, quão equivocado está.
Olha, o meu filho, ele é tudo para mim, né? Ele é tudo para mim, para minha esposa, para a irmãzinha dele. A gente protege demais ele. A gente às vezes até protege demais, porque a gente tá com aquele, como ele tem 13 anos, a ideia agora é que ele evolua, que ele cresça, que ele consiga ser inserido num ambiente escolar, num ambiente familiar, na sociedade de modo geral, que ele consiga um emprego, que ele siga a vida dele. Mas então dentro da nossa família ele representa o alicerce. Ele passou a ser uma força dentro da nossa família, então a gente olha para ele e vê, ó, esse menino aqui é um menino que ele precisa da nossa atenção, precisa do nosso carinho, então nós vamos dedicar o nosso tempo para ele, para ajudar ele o máximo que a gente puder.